Vejam, amigos, amigas, podemos ter, a partir da próxima sexta-feira, né? Vamos torcer para que isso de fato aconteça. Um cessar-fogo em Gaza. Um cessar-fogo em Gaza que, pela primeira vez, parece apresentar uma materialidade bastante sustentável, né? Que possa, que possa construí-lo. E isto se insere, vejam vocês, dentro da necessidade dos Estados Unidos, né? De não seguir, né, com este confronto, né, apoiando Israel, porque dentro do próprio país, né, dos Estados Unidos, há uma pressão muito forte para que haja um cessar-fogo em Gaza. Ao mesmo tempo, setores ligados ao não somente ao sionismo, mas aos próprios judeus dos Estados Unidos pressionam cada vez mais pela libertação dos reféns, né? E a libertação dos reféns que é uma necessidade cada vez mais buscada por todos em Israel e fora de Israel também, vai ao encontro também do cessar-fogo. Por quê? Porque há uma pressão do outro lado para que os Estados Unidos parem de patrocinar o genocídio cometido contra o povo palestino na faixa de Gaza. Gente muito importante, inclusive funcionários ali do principal grupo da resistência palestina, o Hamas, falou sobre este assunto. Temos aqui uma matéria do Al-Mayadin, né, que fala disso. Ele relatou para esta publicação libanesa a proximidade e a possibilidade desse acordo, falou da materialidade também desse acordo. Ao mesmo tempo, o The Wall Street Journal fez uma matéria falando sobre a ascensão da sombra, né? Sombra, no caso, se trata do Mohamed Sinwar, que era o irmão, né, do Sinwar, líder do Hamas, que fora morto lutando em Gaza contra as tropas israelenses, né? O Sombra toma o poder no lugar dele. O Sombra é o irmão mais novo do Sinwar e aparentemente é o mais cerebral de todos, né? Seria uma figura muito inteligente, uma figura com a capacidade de leitura dos acontecimentos bastante relevante. Não é por acaso que ele ficou na liderança do principal grupo da resistência palestina após a eliminação do Sinwar pelos israelenses, né? E o tom do The Wall Street Journal é de preocupação aí, inclusive com o crescimento do Hamas. O próprio jornal, a publicação estadunidense, relata sobre o crescimento, né, do Hamas. Claramente que para todos eles, quando se fala em resistência palestina, eles só falam em Hamas, né? Há inúmeros grupos, mas eu posso garantir para todos vocês que todos esses grupos da resistência palestina estão ganhando efetivos a cada dia. Ou seja, a despeito de toda a destruição da estrutura de Gaza, né, civil de Gaza, e também da eliminação de civis, né, por parte das bombas, né, dos tiroteios, assim por diante, né, o fato é que os grupos da resistência seguem, né, crescendo cada vez mais, né? E assim como a própria população palestina em Gaza e também na Cisjordânia, todos os dias eles redefinem, né, o conceito de resiliência e também de resistência, tá? Isso é muito interessante. Então, quando você for ao dicionário procurar o conceito de resiliência, pode ter certeza que ele já estará superado, né? Porque todos os dias, né, os palestinos, os nossos irmãos e irmãs palestinos e palestinas, vêm redefinindo tanto este conceito de resiliência, como também o conceito de resistência, né? Então, enfim, parênteses aqui para mandar um beijo terno, né, para todos os irmãos e irmãs palestinos e palestinas, né? Há um relato assim, chocante, né, da ONU, né, que fala sobre a questão de que 1 milhão, praticamente todas, né, crianças em Gaza estão sofrendo com problemas mentais. Isso é inacreditável, né? Agora, mais inacreditável é presumir que isso não fosse acontecer. Eu não consigo imaginar como que uma única pessoa ainda consegue se manter equilibrada mentalmente naquele inferno, né? Permita-me o termo, tá? Bom, falando ainda um pouquinho sobre essa questão do Mohamed Sinwar, né?
o que você sabe é que Israel não tem muita noção de quem ele é, e isso também preocupa muito, tá? Ele teria 50 anos, porque é uma figura muito obscura, tá? Sempre foi muito próximo do irmão, tá? Que tinha 10 anos a mais que ele, tá? E ele seria um perito, tá? Em detectar ações da inteligência israelense, tá? E praticar ações de boicote a esses serviços de inteligência de Israel, tá? Ele é um funcionário, seria um representante do Hamas muito respeitado ali na entidade, né? E depois da morte do Sinwar, não haveria nenhuma outra figura com a maior capacidade de liderar este grupo da resistência palestina mais do que o Mohammed Sinwar, tá? Ninguém sabe onde ele está, né? Ele seria hoje, inclusive, né, o grande responsável, né, pelas ações de recrutamento, tá, de soldados para o Hamas, né? O Hamas seria proporcionalmente o grupo da resistência que mais cresce. Isso é um dado muito curioso e mostra a importância do Mohammed Sinwar, porque todos os grupos vinham crescendo. O Hamas não era proporcionalmente aquele que crescia mais, né? Outros grupos vinham crescendo até um pouco mais, né? E hoje, assim, é impressionante como o Hamas está crescendo por causa das ações de recrutamento que ele vem fazendo, sobretudo na parte norte de Gaza. É uma figura que ninguém sabe de onde vem, quando sai da sombra, daí o apelido de sombra, né? Quando volta também, ninguém tem muita informação sobre o Mohammed Sinwar, né? O que dificultaria muito o serviço de Israel de tentar eliminá-lo, inclusive, tá? Também é um líder que sempre teria aconselhado o seu irmão e outras autoridades da resistência palestina quanto ao cuidado que deveriam tomar para não serem eliminados pelos sionistas, tá? Então, dá para perceber que é uma mente realmente brilhante e com capacidade para comandar o principal grupo da resistência palestina, tá? Gente, depois de muitos obstáculos colocados por Israel, né, um acordo de paz pode sair sim, de cessar-fogo pode sair, tá, nos próximos dias, tá? E as conversações que estão acontecendo, parece que neste momento, uma conversas de alto nível no Catar, no Egito, tá? Parece que estão rompendo com as exigências absurdas de Israel, né? Exigências que eram colocadas na mesa simplesmente para que não houvesse o cessar-fogo, né? Neste momento, parte disso está sendo superado. Esta autoridade ligada ao Hamas afirmou que após intervenções, vejam vocês, tá? Do governo Trump, gente, que ainda não assumiu, do Trump, é isso mesmo, tá? As questões que obstruíram o acordo, né, que já tem um certo tempo que está sendo conversado, construído, né? Essas obstruções foram efetivamente abordadas, né? Isto sequer era colocado na mesa, Israel não se recusava a conversar sobre algumas questões e elas foram definitivamente colocadas na mesa de uma maneira muito clara. Vejam, entendam o que eu estou falando aqui, tá? Após, tá, intervenção do governo eleito e aí que ainda não assumiu, Donald Trump, tá? Mas ele é um sionista. Importa o quê que ele seja um sionista, né? Se ele vai contribuir de alguma forma para isso. Não sabemos, mas é a autoridade do Hamas que está falando isso. Agora, meu amigo, minha amiga, você acha que o Biden não é sionista? Precisa ter nome, né? Os crimes que foram cometidos pela gestão democrata lá em Gaza, na Cisjordânia, lá no Líbano, lá na Síria, precisa ter nome. Independente de darmos ou não um nome para eles, sionistas, assassinos ou coisa do gênero, o que eles fizeram efetivamente é muito pior do que qualquer nomenclatura, entende? Então precisamos tomar bastante cuidado com essa história de que o Trump é uma coisa, né? Então nós fazemos questão de chamar o Trump, por exemplo, de sionista, para ao mesmo tempo, né, ainda que não o desejamos, né, libertar um pouco os democratas, né, desse tipo de perfil, não associá-los a esse tipo de perfil. São todos sionistas, os democratas e também os republicanos, independente de serem o mais importante, muito mais importante do que aquilo, né? Qualquer nome, qualquer perfil que seja atribuído para eles, o mais importante é o que efetivamente eles estavam fazendo. E o que eles estavam fazendo eram crimes contra a humanidade. Pura e simplesmente é isso, tá? Então veja, foi importante figura palestina, né, que falou, né, que Israel
estava insistindo, né, em várias condições impossíveis, incluindo a presença de suas forças dentro da faixa de Gaza e ao longo dos eixos Filadélfia e Netzarim. O corredor Netzarim, inclusive, aumentou o seu tamanho, né? Não somente o comprimento, Israel também expandiu também a largura do corredor Netzarim. Não há como, gente, ele cruza completamente Gaza. Não tem como manter isso daí, né? É inacreditável. No entanto, né, essa autoridade palestina falou que o Hamas manteve sua posição firme durante as negociações e insistiu na implementação precisa do acordo de 27 de maio, né, que falava do fim da presença israelense naqueles locais, tá? E também sobre a presença de uma supervisão internacional ali do cessar-fogo, tá? A situação é muito séria em Gaza neste momento. O sofrimento do povo já é insuportável, não tem como. Eu falei agora há pouco para vocês sobre 1 milhão de crianças, praticamente todas as crianças sofrem de algum problema mental hoje em Gaza, né? Lá em Israel isso também ajuda muito nesse acordo. O Gantz, né? O Benny Gantz já colocou o seu partido nacional, né? Unidade Nacional, a serviço, né, da construção desse acordo. Ele é favorável, está pressionando para que esse acordo aconteça, né? Enfim, claramente que se por um lado existe o Gantz que deseja esse acordo, né, e claramente não é porque tem algum tipo de carinho pelos palestinos, né? Por outro lado, o Bezalel Smotrich, né, que é o ministro das Finanças, né, tá falando que não, que isso aí seria uma catástrofe, seria uma grande derrota para Israel e assim por diante, tá? Então, na verdade, o que a gente percebe, quando eles se posicionam, tá? Os sionistas, uns querem algo, outros querem algo diferente, então todos são sionistas, tá? A questão aqui é que o Gantz percebe neste momento que há um prejuízo grande para a sociedade israelense se os reféns não forem entregues para os seus familiares, né? Claramente que todos eles presumem que quando isso acontecer, Israel vai ter liberdade total para fazer um novo ataque. Agora, a questão também que se coloca depois é que, os cretinos, né, os hipócritas, né, e permita-me o termo, os vagabundos do mundo, né, que acham que Israel está fazendo o que faz em Gaza hoje por causa dos reféns, né, então essas pessoas hipócritas, né, poderão acordar para a realidade, né, de que não é por causa disso. Então a pressão a Israel para que não volte a Gaza depois que os reféns forem libertados e após o cessar-fogo é realmente muito forte. Agora, a ver se as partes, né, que vão sustentar este cessar-fogo, né, realmente vão apoiar os palestinos, porque não haverá possibilidade nenhuma de Gaza ter a sua liberdade de volta, né, liberdade, né, aquela condição mínima que tinha anteriormente, né, e aí não estamos falando nem da destruição completa, da possibilidade de se viver em Gaza hoje, né, mas qualquer tipo de possibilidade para que os palestinos possam ter um mínimo de conforto, né, ou atenuantes ao seu sofrimento, passa muito aí claramente pelo apoio internacional neste momento, né, passa pela saída das forças israelenses daquela localidade, né, e passa, enfim, pelo apoio internacional. Agora, isso precisa acontecer imediatamente, tá? Os reféns serão libertados, evidentemente, fazem parte aí desse plano, né? Então, a partir de sexta-feira, né? Hoje estamos no dia 13, na sexta-feira 17, né? Mais ou menos 17, vai acontecer uma nova rodada de negociações que podem decretar finalmente, né, o cessar-fogo. E curiosamente, o próprio Biden já teria ligado para Netanyahu insistindo no cessar-fogo imediato, né? Neste caso, o Biden está jogando todas as suas fichas, como ele percebe que o cessar-fogo poderá acontecer. O que está fazendo o velhinho gagá, retardado mental e criminoso de guerra, né? Neste momento, né? Que aliás, o Tribunal Internacional, né? Muito corajoso, né? Também, né? Nada de, né? Contra o Biden, contra nenhum estadunidense, tudo bunda mole, como a gente sabe claramente, né? Então, o vovô Gagá, criminoso de guerra, vagabundo, tá? Vagabundo, cretino, vagabundo, né? Que a sua alma repose no inferno, tá? Se de fato o inferno existe, que a sua alma repose no inferno, esse criminoso, esse nazi-fascista, né? Eu sempre falo para as pessoas, lembro as pessoas de cada 7 balas que atingem a nuca das mulheres e crianças palestinas, de cada 10 balas, 7 vêm do dinheiro que o Biden mandou para Israel, né? Então, ele, neste caso, como ele sabe que o cessar-fogo vai acontecer, ele está tentando se antecipar para que o cessar-fogo ocorra nos últimos dias da sua gestão, para ficar aí como algo importante que ele teria feito. E se depender lá
do Comitê do Nobel é capaz até de entregar um prêmio Nobel para o Biden caso esse cessar-fogo aconteça antes da tomada de posse do Donald Trump em 20 de janeiro, tá? Então, a gente percebe, portanto, que tem alguma coisa acontecendo aí e claramente que não é somente por causa da pressão dos reféns, é também por causa da pressão em muitos lugares do mundo das pessoas e principalmente nos Estados Unidos, né? E essa pressão, gente, ela se insere também dentro do quê? Dentro da própria resistência do povo palestino, né? E também dos grupos da resistência palestina. Eles são os principais responsáveis por um possível cessar-fogo, tá? Eles são quase que os únicos, na verdade, aí, responsáveis por esse cessar-fogo. A vitória é muito deles, se isso acontecer de verdade, tá? E agora, isso também está a ocorrer no momento em virtude da intensificação ali das ações desses grupos, né, que têm eliminado os soldados israelenses todos os dias, tá? Todos os dias. Então, são muitos feridos nas últimas semanas, muitos mortos também, pouco se fala sobre isso, mas os grupos da resistência palestina estão causando danos impressionantes para as IDFs lá em Gaza e também na Cisjordânia, onde o número de baixas proporcionalmente, neste momento, cresce muito e já algumas fontes falam que talvez seja maior do que o que ocorre em Gaza no momento, tá? Então é a resistência palestina que está conseguindo aí uma possível vitória importante, ainda que a gente possa entender que temporária, né? Mas, sobretudo, gente, o mais importante de tudo é que aquelas crianças, aquelas mães, aqueles pais, aqueles avós e avós parem de sofrer. Porque já estão sofrendo muito, né? Porque não sei como conseguiram chegar até aqui. Porque é de fato impressionante, né? E esse sofrimento deles, a despeito de tudo que a humanidade está fazendo, tudo que a humanidade faz neste momento, é muito pouco diante do que deveria ser feito para, né, terminar com o sofrimento daquelas pessoas, né? Esperemos que, de fato, Israel não esteja disposto a enganar o mundo novamente. As pressões sobre Israel são fortes, né? E que, de fato, na próxima sexta-feira haja, sim, um avanço para que possamos ter o cessar-fogo em Gaza, que as pessoas possam ter um simples momento aí de alívio. Tá bom, gente? É isso. É isso.